no governo passado, eu estava no Conselho Municipal de Cultura e era uma guerra. Era uma guerra. Nós chegamos a um momento de fazer 6 reuniões com o prefeito anterior e com o secretário de Fazenda para que ele cumprisse a lei. E a lei manda depositar recursos do Fundo Municipal de Cultura. E eles não cumpriam. Então, assim, tem uma série de demandas que não foram sendo feitas. Eu sou Leda Pinho e esse é o nosso encontro pelo YouTube, na coluna Leda Pinho. E vou aproveitar, deixo e pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem lá o seu like, para que a gente possa, então, estar trocando ideias, informações, sugestões, críticas também são aceitas. Hoje eu estou muito feliz e orgulhosa, porque eu vou conversar com Diogo Machado, o presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cultura. Naturalmente, ele vai nos contar dos seus projetos, suas propostas, e nós vamos aí devagar e passear por qualquer um outro assunto que surgir no momento. E aí, Diogo? Como vai, Leda? Como vai a todos que estão nos vendo? Curtam sim, compartilhem sim, comentem principalmente para gerar bastante engajamento para o canal dessa querida, grande professora, grande entusiasta, grande mulher araguarina, que nos inspira sempre. Olha, muito obrigado pelo convite, viu? Eu fico gratificada com as suas palavras, não mereço tanto, mas, de qualquer forma, não deixo de dar uma massageada no ego, na alma da gente. Tá? É muito bom estar com você, Diogo, é ótimo falar com você, e melhor ainda, ver você na direção da FAEC. Então, para a gente começar essa troca de assunto, eu queria que você me dissesse, ao assumir o cargo, quais as dificuldades primeiras que você encontrou? Bom, Leda, na prática, foi um desafio pessoal bastante grande, porque apesar de conhecer um tanto quanto sobre gestão pública, legislação, etc. e tal, quando você pega na prática e vê que os tempos são demorados mesmo e que algumas coisas são difíceis de modificar, você se assusta um pouco, mas se adequa rapidamente. Então, acho que o primeiro grande aspecto de conflito assim que a gente vivenciou foi em pegar um legado que estava parcialmente ajustado, mas não estava tão ajustado. A gente teve uma série de presidentes na fundação que vinham tentando organizar a fundação, sem muito sucesso, porque o gestor maior, que era o prefeito, não tinha uma ligação tão afetuosa com a cultura, então não se dedicava para fazer com que as coisas acontecessem, diferentemente de agora, mas nós tivemos carta branca para fazer os ajustes. Então, assim que a gente entrou, a gente começou com um ajuste de legislação que estava inadequado, a gente começou com um ajuste até departamental. Eu não sei se a maior parte das pessoas não deve conhecer como é a fundação hoje, né? Ela fica no subsolo da biblioteca, e era um espaço que estava bem negligenciado, né, Leda? E a gente começou organizando a casa para garantir, assim, que os profissionais da própria fundação tivessem melhor condição de trabalho para poder se dedicar mais e alcançar os objetivos que a gente esperava. Então, o início do nosso trabalho, o maior desafio foi organizar a casa, foi entender as necessidades, entender que existe uma comutação, uma expectativa da comunidade cultural, da sociedade, mas que também existe um trabalho interno dentro de nós, dentro da fundação, para ser solucionado. A gente acelerou nesse aspecto e, ao mesmo tempo, conseguiu dar início aí a alguns planos que estavam engavetados aqui na fundação, que foram muito bem sucedidos até agora e que a gente tem conseguido edificar, como, por exemplo, a própria reorganização do artesanato aqui em Araguari, em que a gente teve a possibilidade de adequar os espaços para as artesãs efetivamente poderem usufruir deles da melhor forma possível e vender aquilo que é fruto do trabalho delas. Diogo, você sabe, obviamente, que eu fui secretária de Cultura, na época ainda era Secretaria de Cultura, no governo do Dr. Milton de Lima Filho. E fui diretora no governo do Dr. Neyton de Paiva Neves. Dois grandes homens,
todos dois de muita cultura e que valorizavam realmente a cultura. Foi muito fácil até trabalhar com eles, eu diria. Na época, a Secretaria de Cultura abrigava, como deve ser ainda hoje, não sei, abrigava patrimônio histórico, arquivo público, biblioteca municipal, Casa da Cultura, enfim, vários segmentos. E também nos era dado carta branca. E eu costumo dizer que a cultura funciona quando o chefe maior, quando o líder maior tem cultura. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu tive um relativo apoio e facilidade de executar as coisas a que eu me propunha. Nesta época, com muito orgulho, eu falo até em memória do Dr. Milton de Lima Filho, que ele foi quem resgatou o edifício, a edificação de hoje, o Palácio, né, dos Ferroviários, para o município de Araguari, que então, naquela época, estava nas mãos, no domínio do Dr. Roberto Santos Laureano, que morava lá no Rio de Janeiro. Houve uma negociação, essa coisa de impostos e não sei o quê. Então, Miltinho resgatou honrosamente, grandemente, aquela edificação para o nosso município. Você tem esse conhecimento? Sim, agora com mais detalhes com a sua aula, muitíssimo obrigado por ela. A gente tem conhecimento dos papéis aqui, né, que são dos processos que foram acompanhando a transferência do patrimônio do palácio e do palacinho, né, que era aquele anexo onde por muito tempo foi a SAI, hoje é o protocolo central, que foram transferidos, foram meio que adquiridos, né, foi uma permuta, uma transação entre o atual cessionário naquele momento e o município. Bom, eu tenho uma notícia boa para te dar, espero eu, porque nós avançamos para conquistar toda a propriedade de todo o restante do complexo, junto ao DENIT e à SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. E aí nós já estamos dialogando com com essas duas entidades da União. Hoje essa propriedade está a cargo da União. Ela está cedida ao município de Araguari, mas é uma cessão temporária, né? É só por 20 anos. E nós estamos requerendo a doação efetiva, para que a gente possa ali startar o grande projeto do Centro Histórico Cultural e de Convenções da antiga Estrada de Ferro da Goiás. Mas sabe por que eu toquei nesse assunto com você? Porque o projeto de restauração, naquela época, foi feito para centro cultural, nunca prefeitura. Não constava a menor ideia de fazer daquela edificação a prefeitura municipal, por várias questões, acessibilidade, aquela coisa de entendermos que a prefeitura deveria ser uma coisa mais fácil de locomoção, de locomoção e tudo mais. Então, quando fizemos o projeto da restauração, Diogo, a nossa ideia, a nossa intenção era que fosse o Centro Cultural de Araguari, inclusive numa segunda etapa, fazendo isso que você há de realizar, que é usar os galpões como oficinas culturais, amplamente oficinas culturais. Então, iniciamos, na época, a restauração pelo telhado, que foi o resgatar aquelas telhas todas, removê-las, limpá-las. Que é muito difícil, né, a proposta. As pessoas não têm noção do quanto é difícil. Que eu nem me recordo, mas tem a documentação. Foi uma empresa de Uberaba que fez todo esse trabalho para nós. E qual não foi especialmente a minha decepção e também a decepção do Dr. Milton, quando o seu sucessor transformou em Palácio dos Ferroviários, um nome lindo, merecido, mas
transformou o local em prefeitura. Não era esta a proposta, não era este o projeto. Apesar de que o projeto da restauração foi usado aquele que foi passado pelo governo do Miltinho. Exatamente, usaram o mesmo projeto, né? Na época... Quando você falou, eu já ouvi uma declaração, alguma coisa sua, não, foi o Flávio que comentou comigo dessa proposta de transformar ali num centro cultural, né? Num espaço. A gente vai retomar isso. Como você pontuou muito adequadamente, como o projeto era um projeto para um centro cultural, para um espaço cultural, hoje ele recebe muito inadequadamente departamentos da prefeitura. E efetivamente é a proposta do prefeito Renato criar um centro administrativo efetivo, com todas as funcionalidades que precisam, com a assertividade que a população merece para ser atendida em outro local, e aí nós destinarmos aquele complexo todo para ser realmente o nosso arcabouço histórico, museológico, abrigar um museu efetivo dos ferroviários, contar toda essa história. Tem muita gente que não sabe, Leda, e eu quero aproveitar a audiência do seu canal para trazer isso à luz. Assim, o livro do Edmar César, ele traz muito claramente essa história, o Estrada de Ferro de Goiás, as fitas de aço da integração, que ele lançou no fim do ano passado. Nesse livro, ele traz muito claramente a história, que é a história de Araguari, dessa integração. Enquanto só existia a Mogiana, Araguari era o ponto final da Mogiana, e daqui para frente, em todo o nosso Brasil, era preciso de automóvel, mas, na verdade, muito mais de charrete, de carroça, de cavalo, porque não tinha como embrear no centro-oeste do nosso país, porque não havia ferrovia. Quando a Estrada de Ferro de Goiás começa, ela começa aqui em Araguari. Então, Araguari era o ponto final da ligação do mundo com o centro do Brasil e o ponto inicial dessa empreitada de descoberta, de desbravamento com as nossas outras regiões na parte central, norte e nordeste do nosso país. Então, veja a importância que a nossa cidade teve, a relevância que a nossa cidade teve. A Maria Consuelo, a nossa historiadora aqui no Departamento de Patrimônio Histórico, ela conta com muito orgulho as histórias de integração das famílias que chegavam, das coisas que chegavam aqui em Araguari primeiro do que em todos os outros lugares. As roupas que vinham da Europa e chegavam aqui primeiro. As revistas, os jornais que vinham da capital e chegavam aqui primeiro. E a gente foi perdendo isso com a história. Infelizmente, não foi havendo compromisso, né, com a história. Exatamente. Eu lamento muito e, às vezes, tem algumas pessoas que até se aborrecem comigo, mas eu falo que, de repente, parece, Diogo, que a história de Araguari foi escrita a lápis. Escreve-se uma parte, chega o outro, desmancha o que foi escrito e quer recomeçar, sabe? Ignorando a riqueza, a potencialidade dessa terra, sabe? O valor do cidadão araguarino, a luta que essa cidade sempre travou e venceu. E, de repente, a gente se vê num retrocesso, um retrocesso especialmente cultural, que você aí tão brilhantemente, tão jovem, está resgatando, está buscando. A luta é árdua, mas quando se defende uma causa com amor e com orgulho, é isso que você está fazendo, consegue. Basta valorizar a cultura, sabe? Que é muito desprezada. E agora, você tem quais projetos assim mais imediatos? Olha, nós estamos... O primeiro quadrimestre desse ano, a gente focou em atender essas emergências, né? Fazer gestão, atender essas emergências. Tinha uma obra em andamento que começou lá na gestão do Rafael Guedes, ele que também agarrou na unha para fazer as coisas acontecerem, merece todo o seu propósito aí, todo o enaltecimento desse trabalho. E nós demos andamento a essas obras, que foi a reforma da Casa da Cultura, manutenção da Casa da Cultura, a reforma do espaço museal,
ali na Doutor Afrânio, no antigo prédio da Prada, A a Prada, Companhia de Energia. Né? que cá para nós, A, sigilosamente, estava a, abandonado aquilo lá, né? Tava aí, tem mais, eu adoro ir em programas que eu consiga dar as boas notícias. Para Então, vamos lá, a elas. além de terminar a obra, nós vamos conseguir anexar àquele complexo o novo arquivo histórico municipal. Não posso dar muitos detalhes, porque ainda tem informação, mas o projeto vai ser divulgado aí em breve, tendo apoio aí de capital externo, para que a gente possa fazer essa obra. E, além de captar recursos, né, fazer o que a Fundação naturalmente foi criada para fazer, que é captar recurso externo, a gente vai conseguir ter um novo arquivo, um arquivo que pode receber as pessoas com tranquilidade, que vai atender às necessidades E das tem próprias alguém ali arquivistas. que possa falar a respeito das obras, da história que ali está abrigada, né? Porque A gente vai conseguir alcançar isso. eu não gosto muito de ficar fazendo crítica, não, mas eu não me contenho. Eu visitei Pode falar. certa vez lá no Palácio dos Ferroviários, embaixo ali tinha um mini museu da Goiás, você se lembra? Isso, é um museu sobre a estrada de ferro. Ele conta um pouco da Isso. Mogiana, mas principalmente da Goiás. E ali um visitante de outra cidade, não me lembro qual, e uma pessoa que foi colocada lá para tomar conta e, naturalmente, para orientar os visitantes e contar a respeito. E ela estava com muita dificuldade. Eu, modéstia à parte, comecei a ajudá-la. Aí ela me perguntou, a senhora não quer passar o dia aqui comigo, não? Porque vem muita gente de fora e eu não estou muito informada disso. Então, isso significa que você coloca uma pessoa numa situação difícil, não é? E contribui para desmerecer a própria funcionária e deixar em aberto as informações que as pessoas estavam, então, ali buscando. Mas vamos em frente. Bom, em razão da pandemia, isso o porque eu museu... acho que o governo passado abandonou a cultura 100%. Bom, eu não preciso nem falar nada. Deixa que eu Porque falo. é evidente, assim, é evidente. Assim, a gente acabou... no governo passado, eu estava no Conselho Municipal de Cultura e era uma guerra. Era uma guerra. Nós chegamos a um Danada, momento né? de fazer 6 reuniões com o prefeito anterior e com o secretário de Fazenda para que ele cumprisse a lei. E a lei manda depositar recursos do Fundo Municipal de Cultura. E eles não cumpriam. Então, assim, tem uma série de demandas que não foram sendo feitas e que, para sorte e destino, nós estamos efetivando. Então, todos os repasses que são regulamentares estão sendo feitos. A fundação, o recurso não é muito, obviamente, a demanda ficou muito maior do que o volume de recurso. Mas por quê? Porque durante muito tempo não foi feito nada. Então, agora precisa se fazer tudo e não tem-se tudo. Mas nós estamos conseguindo atacar pontos nevrálgicos, pontos realmente assertivos, que vão permitir a estruturação de toda a base da nossa cultura. A ideia esse ano, Leda, dar infraestrutura. Dar estrutura para que no ano que vem, quando essa pandemia, se Deus quiser, vai passar e a gente vai estar imunizado, a gente vai estar com vacina e garantido alguma tranquilidade. No ano que vem, a gente retome a pujança que Araguari já teve. Araguari já chegou a ter festival que reunia a nação inteira, festival de teatro, que teatro é minha área. Então, Araguari já chegou a ter festival de teatro repleto de pessoas do país inteiro, e era uma efervescência cultural na cidade, e as coisas foram reduzindo, e hoje ficam mais os resistentes, né? O Nassim Guerra e o Grupo Sol é um resistente, é uma resistência que existe, que tenta revolucionar.
Então, mesmo diante da adversidade, né? Então, eu acho que a gente tem muito a conseguir alcançar, e como desafio para esse ano, nós temos a implantação do Parque da Estrada de Ferro de Goiás, compromisso do prefeito fazer essa implantação, e é nosso compromisso pessoal também, os projetos já estão em andamento. Nós temos ainda que executar os recursos da Lei Aldir Blanc aqui no município. Sim. Nós, para a sorte da atual gestão, né, para o nosso privilégio, a gente ainda tem R$500 mil para serem executados, e eles vão ser integralmente executados. O foco é colocar o dinheiro na mão dos nossos artistas, mas, além disso, o mais importante, utilizar esse recurso para qualificar, profissionalizar e garantir que esse artista tenha potencialidade de retomada. Porque só o dinheiro ali, naquele momento, apaga uma cicatriz, reduz uma cicatriz, mas não contorna completamente a ferida. Então, é preciso dar subsídio para retomada. E, para isso, nós vamos construir editais que premiem, mas que também deem base, alicerce, para que eles voltem a atuar na plenitude quando essa pandemia se for. Para além disso, nós temos os nossos restauros, que precisam acontecer, né? A gente precisa começar a retomar esses equipamentos culturais de maneira efetiva. A Casa da Cultura, com a reforma pronta, vai receber os seus equipamentos e, finalmente, a gente vai ter pelo menos um teatro na modalidade bolso, né, por ser muito pequeno, mas um teatro com urdimento, com equipamento, com iluminação, e assim efetivamente regularizar aquilo que já era nosso do artista e que precisa voltar a ser utilizado pelo artista. Nós temos alguns desafios em relação a patrimônio histórico. Nós estamos revisando vários prédios que foram abandonados pelos proprietários, então nós começamos um circuito de notificações, eles precisam regularizar esses prédios, e nós estamos aqui dispostos a debater, conversar, dialogar. Debater exige que alguém saia vencedor, e não é esse o propósito. O propósito é dialogar, é construir entendimento no sentido de recuperar o máximo possível do nosso patrimônio histórico-cultural e, assim, a nossa história. Esse ano a gente comemora o centenário do Padre Nilo. Sim. Em razão disso, teremos uma exposição itinerante que nós vamos promover aqui na nossa cidade, começando, obviamente, lá pelo Largo da Igreja da Matriz, com essa exposição que está sendo produzida pelo Arquivo Histórico Municipal. Tem muita outra coisa, tem coisa demais. A questão do patrimônio histórico, eu não sei se você pensa da mesma forma, para mim, é uma das áreas mais difíceis de se trabalhar. Todo aquele entorno, justamente lá da Praça da Matriz, da Praça Padre Nilo, foi tombado. A Aurélio de Oliveira, foram vários os tombamentos que você deve ter, se é que aí pelo meio do caminho não se perdeu, você deve ter toda essa documentação. Ainda bem, mas no patrimônio nós temos uma preservação muito grande. O Alessandre, a Consuelo, o Ademir, a Nayara, eles são os nossos servidores aqui do patrimônio, e eles são muito assertivos em relação a cuidar. Eles zelam mesmo, brigam até comigo. Quando eu pego algum documento, esqueço de devolver, eu demoro a devolver. Porque é muito difícil você convencer, por exemplo, uma propriedade particular, mas que tem toda a característica, a história, para que seja tombado, e normalmente talvez seja excesso, mas muitas vezes acontece do proprietário não aceitar. Já aconteceu isso com você? Nesse ano, ainda não. Porém, ao contrário, nós temos 3 proprietários de propriedades rurais, de propriedades no município, entre elas, uma delas rural, que inclusive foi do Teófilo Godoy, Sim. que está interessado e estamos em conversação no sentido de fazer o tombamento, ou o inventário primeiro, né? A primeira etapa é o inventário. Primeiro passo. Fazer o inventário dessas residências. Então, a gente tem tido
horrível, mas a gente tem realizado diálogos no sentido de conseguir edificar mais proteção a esse patrimônio histórico. E nós temos tido procura, as pessoas têm procurado, por incrível que pareça. Graças a Deus, na verdade, as pessoas estão clareando a mente. Consciência, né? E alguns estão nos procurando no sentido de fazer essa manutenção com o inventário, porque, na verdade, o inventário, o tombamento, eles são instrumentos protetivos, né? É a gente garantir que os nossos netos, bisnetos, tataranetos conheçam a história que muitas vezes a gente não conheceu. E aí, através daquela materialidade, que, na verdade, expressa uma imaterialidade. Porque só há um patrimônio histórico material quando ali teve história. Quando ali aconteceu um fato histórico e aquilo representa para a comunidade algo de importância, de relevância. Então, no momento que a gente perde essa memória, a gente perde identidade, né? E eu tenho dito, na verdade, hoje eu digo menos, mas anteriormente, quando a gente chegou no governo, eu dizia bastante que Araguari acabou perdendo a identidade. E o nosso compromisso é ter que resgatar ela. Não só pelos patrimônios históricos, mas principalmente por eles. A gente teve diálogo com um dos proprietários da casa de adobe, que quer fazer a recuperação da casa. Obviamente que tem vários ditames que precisam ser definidos para que isso possa acontecer. Nós estamos em processo de organização da Capela do Fundão, que em breve também receberá restauro. E tudo... tem uma coisa que o Clayton Carilli fala, o arquiteto Clayton Carilli, que ele fala e que eu acho muito inteligente e muito importante, porque às vezes a gente tem uma certa angústia de ver as coisas acontecerem rápido. E principalmente quando é patrimônio, o cuidado é mais importante do que a rapidez. E aí, o que nós queremos deixar como estrutura de gestão é, no mínimo, projetos adequados para restabelecer todo esse patrimônio. Plano de uso, projeto. E à medida do que for sendo possível, com recursos financeiros, ir realizando efetivamente os restauros. Então, veja, são dois processos, tão importantes um quanto o outro, porque se você licita, e aí você vivenciou poder público, você sabe o quanto essa burocracia é necessária, apesar de bastante exaustiva. Para você licitar bem um projeto... tira um sono aí, né? A gente fica meio sem sono algumas vezes. Mas para você, para quem não entende, entender um pouco, para você licitar uma obra qualquer, você precisa ter todos os projetos. Se você deixar um de fora, você corre um risco de virar uma dor de cabeça, um problema. Sim. E esquecer, não fizemos o projeto de incêndio. Jesus amado, o que é que isso vai virar lá na frente? Então, nós estamos construindo o cuidado de ter todos os projetos para ir edificar todas as obras. Isso está sendo possível, então, vamos alcançar aí com Fundão, já estamos com o plano de uso do pátio e de todas aquelas edificações lá do pátio da Estrada de Ferro de Goiás, já estruturado, com o apoio do arquiteto Lucas, que hoje é assessor especial lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mas que estava na obras e que fez o mestrado dele todo com base na Estrada de Ferro de Goiás. Então, ele traz essa propriedade histórica dentro da arquitetura e dentro da própria história e cerne do nosso município. Então, veja que nós temos construído, e aquilo que eu falei lá no começo, nós dividimos o ano em 3 quadrimestres, né? O primeiro quadrimestre, a gente arrumou a casa, em tudo aquilo que foi possível. O segundo quadrimestre, nós estamos cortando um dobrado com a burocracia, licitações, etc. e tal, pensando eventos, planejando coisas, para no terceiro quadrimestre a gente conseguir partir para inaugurações, efetivações de planejamentos maiores, cineclube móvel, que é algo que a gente quer edificar. Isso, exatamente. E aí, estabelecendo paulatinamente todo o planejamento desses mais do que 4 anos. Teve uma coisa que o Lucas me falou uma vez, a gente debatendo o plano de uso do pátio, lá da Estrada de Ferro, ele virou assim para mim: Diogo, isso aqui não é um projeto simples, isso aqui é um projeto de vida. Talvez alguns desses prédios nós não vejamos plenamente como nós estamos planejando, mas a nossa obrigação é deixar planejado.
é deixar pronto para ser feito. É o E aí, à início. medida que o poder público, o governo federal, o governo do estado, entender que é preciso investir nas pequenas cidades, nas cidades em desenvolvimento, à medida que isso for acontecendo, a gente vai conseguindo avançar mais rápido nesses planos, não é verdade? E aí, sem ser um devaneio, mas eu acho que uma realidade que a gente não tem visto, é essa compreensão de que o Brasil são mais de 5 mil cidades, e não só Brasília. E isso Exatamente. precisa ser descentralizado. O povo está nas cidades, o povo não está simplesmente numa nação. As cidades fazem parte dessa nação. E é preciso que Importante parte recursos, dela. tudo seja pensado, né? Tudo precisa ser pensado para as cidades. Menino, ai de nós, pobres de nós, se não entrarmos num processo de devaneio de vez em quando. O devaneio nos faz sonhar e sonhar nos faz querer alcançar o sonho. E por isso a gente luta, não é? Propósito, né? Me conta só aqui rapidinho. A questão da cultura popular. Os nossos brilhantes elementos da Folia de Reis, do Congá, do Moçambique, Catupé, essa riqueza que eu temo imensamente que enfraqueça. Olha, esse ano, pela Aldir Blanc, o Encantar, Companhia Cultural, do Marquinhos, do Marco Aurélio Querubim, eu vi. ele produziu o documentário. Maravilhoso. Nós já estamos, maravilhoso, nós já estamos em negociação, em conversação, para a FAEC, junto deles, produzir uma série, porque eles produziram mais de 40 horas de conteúdo, e aí teve que ficar naqueles 15 minutinhos, né? É muita coisa que você precisa concentrar. E aí nós queremos muito que isso vire uma série. Mas, para além dessa materialização dessa história, esse ano a gente perdeu, por exemplo, Batata, a gente perdeu grandes nomes, a gente perdeu o líder do Grande Batata, nossa. E aí, essas perdas todas nos fazem muito mal quando a gente não preservou essa história. Então, o que nós estamos tentando é fazer essa preservação, inclusive com a retomada da consolidação do dossiê de tombamento da festa. E assim poder abarcar o Congado, Moçambique e os Catupés. São expressões, apesar de originárias da mesma matriz, são expressões diferentes, que se expressam diferente. Então, nós vamos fazer o tombamento da festa, a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e com isso incluir todas as manifestações culturais relativas à celebração. Para além disso, com a nova diretoria da Associação de Promoção a Congado, Moçambique e Catupés, a gente já tem articulado o que é uma festa ideal. Porque qual que é o entendimento que eu tenho, Leda? Vamos ver se você concorda comigo. A gente precisa partir de uma festa ideal. Uma festa ideal é o quê? 3, 4 mil pessoas, tantas tendas, tantos banheiros, tantos dias, assim, assado, com feirinha disso, feirinha daquilo, barraquinha para os congadeiros. A gente parou e pensou uma festa ideal. E a partir disso, a gente foi tirando o que é possível, o que é viável e o que a pandemia nos permite. Porque nós ainda temos a restrição da pandemia. Né? No momento. Então, nós fizemos essa divisão, mas hoje a gente tem uma realidade. No momento de voo pleno da nossa cidade, a gente pode falar em trazer de volta, porque a gente já fez, a gente trazer de volta a maior festa de congado da região do Triângulo Mineiro, sul de Goiás e Alto Paranaíba, com a maior tranquilidade. Por quê? Porque nós planejamos isso. Esse é o foco. Esse é como diria o nosso prefeito Renato, esse é o 10 de ouro. Esse é o 10 que a gente precisa alcançar. E para alcançar ele, tem vários outros condicionantes, mas a gente está preparado para atender todas elas. Inclusive, estamos pensando, se estivermos uma boa situação, em já realizar um primeiro evento nesse ano, como startup, né? Como incubadora desse grandioso evento que a gente quer realizar. A gente precisa trazer de volta a nossa grandeza. É tanta coisa que o Araguarino perdeu, tanta coisa que ele se esqueceu. A gente precisa trazer isso de volta. Para além da cultura popular do Congado, nós já estamos em diálogo com a capoeira também. E aí,
em Outra paralelo a isso... grande riqueza, outro fator importante que precisa tanto de apoio, né, de suporte. Sim, sim, sim. Em Araguari, a gente já teve dezenas de escolas, de grupos de capoeira, hoje são, se eu não estiver enganado, são menos que 10, resistentes também, resilientes também, para toda a situação conturbada que eles viveram nos últimos 20 anos. E a Secretaria de Esportes está começando já com um projeto no sentido de criar campos de treinamento para capoeira. Sim. Então, vai ter um ali perto do vagão histórico, vai ter outro próximo do fórum, na praça do Pop Truck ali, e vai ter a Praça da Capoeira. Locais. Para acontecer o que está acontecendo com a peteca, que foi uma gratíssima surpresa, um acerto excepcional do prefeito. O prefeito pensou, precisamos fazer umas quadras de peteca, temos demanda. Foram realizadas as quadras e está tendo campeonato de peteca sem a prefeitura fazer nada. As pessoas, a comunidade abraçou a ideia, abraçou o projeto. E a gente está ampliando cada vez mais. E é o que a gente quer fazer com a capoeira. O mestre Fabrício Ruas, mestre Zorro, o mestre Léo Mulata, hoje presidente da Câmara, também é capoeirista, e todos eles estão militando e estão cooperando na formação desse projeto, desses centros de treinamento em vários pontos, e da Praça da Capoeira, uma praça que vai poder receber, com toda a estrutura, todos os capoeiristas e aí realizar os grandes campeonatos, os grandes eventos, as grandes concentrações. Do ponto de vista histórico e cultural, que é a outra expressão, né, a capoeira, para além da classificação esportiva, tem o histórico cultural. Nós também estamos edificando sistemas de proteção para a capoeira no município, que não é tombada, não é inventariada. Eu estava até falando tombamento, e depois a Consuelo vem e briga comigo, porque patrimônio imaterial não é tombado, é registrado como patrimônio. Depois ela briga comigo, fala que eu tombei a congada. A gente quer fazer o mesmo que a capoeira. O mais difícil nesse momento, e aí eu não tenho nenhuma dificuldade em assumir, eu não tenho nenhum problema em assumir a dificuldade que a gente está tendo em relação à folia. A gente precisa resgatar a folia de reis também, que é daqui, é do nosso métier, da nossa história, da nossa característica. E ainda não tem sido possível estabelecer o diálogo. Eu acho que muito claramente por conta da pandemia. Muitos desses líderes, desses foliões, são mais idosos, não podem se deslocar, não podem aglomerar, não, mesmo tomando todos os cuidados, eles mesmos não podem, a gente também quer preservar todos eles, e por isso a gente tem tido um pouco mais de dificuldade para conseguir fazer essa reativação e esse reerguimento da folia de reis. No entanto, estamos aí batalhando firmemente para garantir essa história aí. Seguindo adiante, seguindo em frente. Menino, sempre. Ficaria horas conversando com você. Teremos novas oportunidades. Qualquer hora a gente vai se encontrar de novo para falar de uma banda municipal, para falar de outras coisas que Araguari merece e que a gente sonha há décadas, né? Eu só vou te fazer uma última pergunta, porque eu não fiquei muito antenada, talvez. Vocês continuam no mesmo local? A FAEC? Nós ainda estamos nós ainda estamos no subsolo da biblioteca. Sim. Então, está na hora dessa cultura mudar de lugar e ir para um lugar que ela mereça. Especialmente agora que você, com sua juventude, com seu vigor, com a sua garra e com uma equipe naturalmente muito bem formada, estão aí lutando bravamente e merecem os meus aplausos. Eu te agradeço imensamente, Diogo, mas nós vamos conversar outras vezes. Eu espero que na próxima vez que a gente venha conversar... Acrescentar? Eu espero que na próxima vez que a gente venha conversar, eu já tenha uma notícia boa sobre uma mudança para a FAEC. Quem sabe, muito em breve, espero eu. Eu tenho só que te agradecer, Lívia. Eu acho um absurdo aquele lugar. Inclusive, além de desconfortável e insalubre, não, e ninguém merece trabalhar no porão, não. Vamos subir. Vamos subir de andar. Sim.
Sim, com certeza. Muitíssimo Muitíssimo obrigada. obrigado. Muito obrigado. Gratidão pela oportunidade. Conte sempre conosco e eu espero contar também com a sua ajuda sempre que a gente precisar. Deixa eu Sempre. aproveitar o seu programa para fazer mais um convite. Eu não sei quando é que ele vai ser, quando vocês vão publicar, mas nós estamos até o dia 20 de julho com as inscrições, não, desculpa, com a eleição do Conselho Municipal de Cultura. É lá no site da Fundação. É só ir lá, faec.araguari.mg.gov.br. Foi lá no site, tem um banner, eleição do Conselho de Cultura. Clicou, escolha, se você é araguarino, venha, vote, escolha os nossos conselheiros, que hoje o conselho é deliberativo e é essencial para fazer com que a gente mantenha a execução do nosso Plano Municipal de Cultura. Leda, muitíssimo obrigado, Deus te abençoe, conte sempre comigo e eu espero também poder contar com você sempre que a gente precisar. Em qualquer momento, você sabe disso, tá? A todo instante. Faça assim que eu estou lá, tá? Obrigado. Muito obrigada. Sucesso para você. A todos e nós. assim a gente encerra mais um bate-papo. Eu adorei e tenho certeza que vocês também gostaram muito. E vão lá deixar, então, o seu like, ajude, inscreva-se e vamos fortalecer a nossa cultura. Araguari está em boas mãos e o caminho agora é para recuperar o tempo perdido. Até a próxima.